Olá, pessoal. Então, continuando nossos estudos a respeito da parte da fisiologia dos sistemas, hoje nós vamos ver sobre a fisiologia do sistema circulatório. Tá? Então, relacionado ao sistema circulatório, nós vamos ter alguns tipos de circulação, né? E aí, o primeiro tipo que a gente vê é a circulação aberta, ou também conhecida como circulação lacunar, né? Porque ela vai acontecer no meio das lacunas, que são espaços existentes no meio dos órgãos, tá? Então, esse tipo de circulação, o sangue ele vai circular pelo interior de vasos e também em espaços existentes entre os órgãos, né? Por isso que é chamada de circulação aberta. Quais animais que vão realizar esse tipo de circulação? Artrópodes, principalmente, né? Então, insetos, aracnídeos, artrópodes, e a maioria, muitos moluscos também vão ter esse tipo de circulação aberta ou lacunar. Então, que o sangue ele vai derramar no meio dos tecidos, nos espaços conhecidos como as lacunas, né? E o tipo mais comum de circulação, que é a circulação fechada, que é quando o sangue ele vai fluir exclusivamente no interior dos vasos sanguíneos, né? E aí, quais animais que vão apresentar esse tipo de circulação? Anelídeos, né? Cefalópodes e todos os vertebrados, né? Então vão apresentar esse tipo de circulação fechada dentro dos vasos sanguíneos. E aí nós vamos ter três tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. As artérias são os vasos sanguíneos que vão levar o sangue do coração para o corpo. Então elas são mais calibrosas, elas têm a parede mais grossa, elas são mais espessa, para que aguente a pressão sanguínea, né? Porque o sangue ele vai sair do coração, ele vai ser bombeado numa velocidade maior. Então, as artérias, elas são mais calibrosas. Já as veias, elas vão levar o sangue dos tecidos de volta para o coração. E aí elas têm válvulas que impedem o refluxo sanguíneo, né? Porque o sangue ele vai estar numa menor velocidade, e aí para ele não voltar, elas têm válvulas, né? Que vão impedir que o sangue volte. E os capilares, que são vasos bem finos, que vão ser responsáveis pelas trocas, né? De gases, de nutrientes, a questão de hormônios, toda essa parte de absorção, de troca, que precisa acontecer entre o sangue e os tecidos, o sangue e a atmosfera, como é o caso do pulmão, né? Esses vasos vão ser os capilares, vão ser vasos bem finos, né? Que vão permitir a troca de substâncias, né? A troca de moléculas, por exemplo, oxigênio, gás carbônico, enfim, né? Várias situações. Ainda falando de tipos de circulação, ela também pode ser simples, onde o sangue vai passar só uma vez pelo coração, então ele vai fazer um circuito completo, né? E aí, quem faz esse tipo de circulação são os peixes, principalmente, porque eles vão ter o coração com duas cavidades, tá? Então, dentro de circulação fechada, a circulação ela pode ser simples ou ela pode ser dupla. Simples é quando? Quando ela vai dar apenas uma volta. Então, o sangue ele passa uma vez só pelo coração, num circuito completo. Nós vamos ver ali embaixo, tem os desenhinhos depois, no próximo slide, na próxima ficha. E aí vocês vão entender melhor essa questão aí. Circulação dupla é quando o sangue ele passa duas vezes pelo coração, como eu já falei, e aí no coração vai passar tanto sangue venoso quanto sangue arterial, tá? Então eu vou ter o sangue uma hora passando venoso, outra hora ele vai passar arterial. Quem é que vai fazer esse tipo de circulação? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então a maioria dos vertebrados. Então aqui vamos trocar a apresentação. Também eu vou ter circulação incompleta e circulação completa, tá?
Quando que a circulação ela vai ser incompleta? Quando o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, ele vai se misturar com o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, que vem do pulmão, né? Então, nós vamos ter dois grupos de animais que vão realizar esse tipo de circulação, que são os anfíbios e os répteis, né? Porque isso vai estar relacionado com a questão da regulação da temperatura corporal. Então, eles não regulam a sua temperatura corporal, tá? E aí, ó, os anfíbios, eles vão ter o coração com dois átrios e um ventrículo. Então, tem apenas três cavidades. Já os répteis, eles vão ter dois átrios e dois ventrículos, assim como as aves e os mamíferos. Porém, os ventrículos eles são incompletos, então vai acontecer a mistura do sangue que vem do pulmão com o sangue que vem do corpo, né? Da mistura do sangue venoso com o sangue arterial. E aí, o último tipo de circulação é a circulação completa, né? Que é o caso de todos os animais que são homeotérmicos, né? Que regulam a sua temperatura corporal. E aí, os grupos que representam esses animais são as aves e os mamíferos, né? E aí, a gente tem o quê? O sangue venoso, ele não vai se misturar com o sangue arterial, tá? E aí, nesses dois grupos, a gente vai ter o coração com quatro cavidades, e aí dois átrios e dois ventrículos, né, bem separados. E aí o sangue não vai misturar o venoso com o arterial. Depois tem um esqueminha de como vai acontecer essa circulação. Beleza? Então aqui eu fiz três esquemas de como que vai acontecer esse tipo de circulação. Então aqui, ó, tem o exemplo da circulação dos peixes, tá? Que é a circulação simples, né? E aí o que que a gente vai perceber, ó, que no coração vai estar passando o sangue venoso. Aqui então tá o sangue venoso em azul, o sangue arterial, que é rico em oxigênio, tá em vermelho. Então, ó, o sangue ele vai passar lá pelas brânquias, ó, o coração vai bombear o sangue para as brânquias, né, o sangue venoso, e aí o que, que vai acontecer? Lá nas brânquias vai acontecer as trocas gasosas, que a gente viu lá na fisiologia da respiração, na respiração branquial. Então vai acontecer as trocas gasosas e o sangue ele vai ficar rico em oxigênio, ele vai se transformar em sangue arterial, tá? Esse sangue vai passar, então vai ser distribuído pelo corpo, né, do animal. O que, que vai acontecer? No corpo do animal, o sangue vai passar o oxigênio e receber o gás carbônico dos tecidos. E aí ele vai se transformar novamente em sangue venoso, que vai voltar até o coração e vai ser bombeado novamente. Então, no caso aqui da circulação simples dos peixes, né, o sangue ele vai passar uma vez só pelo coração e ele vai passar venoso, né? Só vai passar sangue venoso pelo coração. Beleza? Então, olhem aqui o exemplo da circulação dupla e incompleta, que é o caso dos répteis e dos anfíbios, tá? Então, é onde tem a mistura do sangue venoso com o sangue arterial, tá? Então, olhem aqui. O coração, ele vai bombear, né, o sangue para para o pulmão, para se oxigenar, né? Não, desculpa, o sangue ele vai ser oxigenado no pulmão e aí ele vai ser bombeado para o coração, né? E aí do coração ele vai se misturar com o sangue venoso que está vindo do corpo. E aí esse sangue misturado é que vai ser levado para o corpo para fazer as trocas gasosas. Então, o sangue arterial, ele não chega até no corpo. Quem vai chegar lá no corpo é o sangue misturado entre o sangue venoso e o sangue arterial. E aí isso diminui a eficiência, né, relacionada à circulação dos gases, tá? Então isso vai diminuir a taxa metabólica desses animais. E é por isso que eles não regulam a temperatura corporal, né? Eles dependem da temperatura do meio. Aí o que, que vai acontecer? Esse sangue misturado vai perder o oxigênio, né? E aí vai se transformar novamente em sangue venoso, que vai voltar lá para o coração, que vai ser bombeado, né, lá para o pulmão para fazer as trocas gasosas. Aqui
a circulação dupla e completa, que é o exemplo das aves e dos mamíferos, a gente vai ter o quê? A grande circulação e a pequena circulação, né? Então, percebam que o sangue venoso ele não mistura com o sangue arterial, eu vou ter o sangue arterial separado do sangue venoso. Então, o que que vai acontecer? O sangue ele vai ser oxigenado lá no pulmão, então eu tenho sangue venoso chegando do coração e ele é oxigenado no pulmão. Então, esse sangue ele vai voltar para o coração, tá? E aí ele vai ser bombeado para o corpo, na grande circulação. E aí vai distribuir oxigênio para os tecidos e vai se transformar em sangue venoso. Esse sangue venoso vai para o coração e do coração ele é bombeado novamente para o pulmão para se oxigenar, tá? Então eu tenho um esqueminha que eu fiz aqui que ele explica melhor essa essa questão da pequena e da grande circulação, tá? Que é bem voltado para a questão da circulação humana, né? De como acontece a circulação humana, que geralmente é o que cobra-se no Enem, né? Então a gente sabe que a circulação humana ela é dupla, então o sangue vai passar duas vezes pelo coração, eu vou ter o sangue venoso passando e o sangue arterial. E ela é completa, né? Dupla e completa, porque não mistura. E eu tenho aí a pequena e a grande circulação. Então, a pequena circulação é quando o sangue vai para o pulmão, né? E a grande circulação é quando o sangue vai para o corpo. Então, olhem como vai acontecer. Tem o coração desenhado aqui com as 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, sempre em função da pessoa que possui o coração. Então, no caso aqui, o átrio direito ele vai estar à nossa esquerda, né? Porque a gente está olhando de frente, tá? Então, o que que vai acontecer? O sangue ele vai ser oxigenado lá nos pulmões, né? E aí, dos pulmões, as veias pulmonares, vai levar o sangue arterial até o átrio esquerdo, tá? Então, percebam que aquele conceito de que veia só carrega sangue venoso é mentira, porque as veias pulmonares, elas levam sangue arterial para o coração. Lembrem-se, veia chega no coração, a artéria sai do coração, tá? Então vocês vão ver que, por exemplo, aqui, ó, as artérias pulmonares, elas levam sangue venoso, tá? Então essa questão aí de que veia leva sangue venoso não é verdade, tá? As veias pulmonares levam sangue arterial, tá? Então, nos pulmões o sangue se transforma em sangue arterial, vai ser levado pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, que é onde o sangue vai ser bombeado pelo corpo pela artéria aorta, tá? Isso, sangue arterial. Lá no corpo vai acontecer as trocas gasosas, o oxigênio vai ser levado para os tecidos para fazer respiração celular, vai receber o gás carbônico, que está mais rico no tecido, se transforma em sangue venoso. As veias cavas vão levar o sangue venoso para o átrio direito, tá? Então, ó, veia cava traz sangue venoso do corpo para o átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito, que vai bombear o sangue pelas artérias pulmonares, tá? Sangue venoso, porque ele tá vindo lá do corpo. Então, ó, a artéria também leva sangue venoso, ó. A artéria pulmonar leva sangue rico em gás carbônico, CO2, para os pulmões, né? Para que esse sangue seja oxigenado. Então, o gás carbônico que está no sangue, como ele está mais concentrado, ele vai sair para a atmosfera, e o oxigênio, como ele está mais concentrado na atmosfera, ele vai entrar para dentro do sangue. E aí eu vou ter esse sangue se transformando novamente em sangue arterial, que vai ser levado de novo para o coração. Então, percebam que nesse sistema circulatório, o sangue ele está passando duas vezes. Eu estou passando sangue arterial e estou passando sangue venoso, tá? Sangue venoso pelo lado direito e sangue arterial pelo lado esquerdo, tá? Então, eu tenho a pequena circulação, que é entre o pulmão e o coração, e a grande circulação, que é entre o corpo e o coração.
tá? Então, esse esquema aqui, ó, é bem legal de ter, assim, para entender como que acontece essa grande circulação, porque às vezes a gente pega textos e a gente acha que aquilo é uma coisa, assim, impossível, que é uma coisa que tem que decorar, e na verdade não. É um esquema, né, que é legal a gente, vocês terem no caderno, vocês fazerem, porque é bem de fácil entendimento, e aí a gente percebe que não é tão difícil assim entender o sistema circulatório humano. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês na aula era hoje. Até a próxima.